side so that I never feel alone again. They've always been. Bom, eu vou ler aqui um trechinho de uma apresentação de uma exposição e já vamos falar sobre ela, tá, pessoal? Retratar com delicadeza e amor uma fase tão frágil, mas que, ao mesmo tempo, pede urgência, pois passa rápido. É o que move o nosso trabalho. Bom, assim começa a apresentação da exposição, nova exposição de Juliana de Jesus, que vai para o Shopping Iguatemi. Eu tenho aqui a colinha, 24 de março, agora quinta-feira. Quer dizer, então abriu ontem, tá? Quando esse programa estiver ao ar. E vai até 8 de maio. Então, um bom tempo de exposição. Estou aqui com Juliana de Jesus, a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira, trabalho e como é que ela chegou nesse tipo de mostra sobre newborn e também sobre o Dia das Mães. Então vai ter também as mães grávidas, né, na exposição. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre newborn. A gente tem umas imagens que vão ser inseridas na matéria com a pequenina Sara de 9 dias que a gente acompanhou aqui todo o processo, né? O ensaio fotográfico da Sara, uma gracinha de menininha. Então, Julie, me fala um pouquinho primeiro da exposição. A exposição que já abriu, esse programa está no ar, a exposição já está aberta para quem quiser ver. E eu gostaria que tu me falasse um pouquinho de como é que foi escolher, dentre tantos trabalhos, esses trabalhos que estão expostos, são cerca de 50, né? 54 imagens e, de fato, foi a parte mais difícil. Selecionar o que a gente considera de mais emocionante dentro do trabalho de newborn é muito difícil, porque são imagens normalmente que só a imagem por si já emociona a gente, principalmente para quem faz. A gente se sente, lembra de cada situação da criança, como é que foi o ensaio. Então a gente tentou mostrar um pouquinho de cada estilo que consegue se fazer na foto newborn. E quando se fala em estilo, a gente tem que dizer também que cada profissional dentro do newborn pode adotar um estilo de trabalho, mesmo que seja um tipo específico de fotografia, que é a fotografia do recém-nascido. Normalmente entre 9 e 15 dias é o que nós gostamos de trabalhar aqui no estúdio. A nossa maneira de trabalhar procura uma coisa mais orgânica, mais limpa, onde o bebê esteja em foco e a pelezinha, a cor da pele, a cor das bochechinhas, as dobrinhas, essas coisas que a gente gosta de ressaltar, e não tanto uma produção assim faraônica em torno. A gente gosta da coisa mais limpa, mais delicada, que para mim é o que remete à imagem desses bebês, né? Só ver uma coisinha aqui. Tu tens também uma sócia hoje, que é a Teia, né? E como é que é esse trabalho com a Teia? Como é que se iniciou? Como é que foi que vocês se conheceram e que ela te levou, que tu me disseste antes, a trabalhar com newborn, tu que já vem de outras experiências, por exemplo, a fotografia de publicidade, a fotografia retrato mesmo, né? Como é que foi essa passagem para o newborn? Bom, eu estou fotografando já faz 30 anos. Isso significa que eu já estou fotografando bebês de bebês que eu fotografei. Então é muito interessante isso, porque de fato acontece. Eu estou fotografando bebês de bebês que eu já fotografei, né? Mas eu não fazia o bebê recém-nascido. E nesses anos todos eu comecei fazendo retrato. Do retrato eu migrei para publicidade. Durante bastante tempo eu me dediquei mais para publicidade. E o tempo foi passando e a gente vai ficando com mais idade. E a Teia foi minha funcionária há mais de 10 anos. E saiu, entrou do estúdio, e quando ela voltou para o estúdio, apareceu para nós esse tipo de fotografia, porque o newborn ele existe já faz uns 30 anos, mais ou menos, mas aqui no Brasil faz 10 que começou a pegar fogo esse tipo de foto, né? E apesar de ter sido uma coisa que eu sabia que as pessoas procuravam muito,
eu não tinha muito interesse em fazer, porque eu achava que eu não tinha mais jeito com criança, pois a minha filha já tinha 30 anos, eu já tinha passado da época de lidar com bebês. E estava muito focada nessa coisa da publicidade. E até quando voltou para o estúdio, viu esse tipo de foto e sugeriu que a gente tentasse. E eu fui resistente, não queria, achei que não era o meu estilo de fotografia, inclusive. E ela insistiu muito, e por causa dela, na verdade, que eu fui tentar. Na primeira tentativa, eu odiei, achei que eu nunca mais ia fazer, porque foi muito difícil, e quem acompanha um ensaio de newborn que sabe como é difícil fazer um newborn, não é uma coisa que se pode colocar de qualquer maneira, como se faz com um objeto ou um adulto, né? É uma coisa completamente diferente. E daí, por causa disso, desse primeiro fracasso retumbante, eu fui junto com a Teia, nós fomos fazer cursos. E a partir dos cursos que a gente aprendeu como, de fato, o que significa a foto newborn, como posicionar o bebê. Vou fazer uma perguntinha, é justamente isso que eu queria falar. Eu vi ali que tem uma espécie de puff cama, né? E a gente tem as imagens em que vocês vão mexendo no bebê, às vezes por baixo desse acolchoado, assim. É uma coisa muito delicada. E isso precisa realmente ter muito preparo, né, Júlia? Porque tu tem que ter uma disponibilidade depois na hora ali de tempo, assim, total, né? Não só de tempo, sim, o tempo é fundamental, tanto que a gente começa cedo para ter uma tarde inteira sem preocupação de que vai passar o tempo, e normalmente no final da tarde os bebês têm um desconforto, é quase unânime isso. Assim, lá pelas 6h30 parece que toca um despertadorzinho neles, eles começam a não se sentir muito bem. Mas não só o tempo é fundamental, como a técnica, conhecer anatomicamente o que significa um bebê recém-nascido, como movimentar, o que pode mexer, de que maneira conduzir o braço, de que maneira abrir o dedinho. Tem técnica, e a gente só descobriu isso fazendo cursos que mostram como se lida com o bebê recém-nascido de maneira que cause muito conforto a ele, porque todo o ensaio do newborn está baseado nas sensações que ele tinha dentro do útero. Então a gente procura recriar aquele ambiente através da temperatura, que tem que ser por volta de 27 graus. A gente procura fazer pressões no corpinho do bebê, tanto na cabeça quanto no bumbum, pressionar como ele estava pressionado dentro do útero, ele se sente bem com isso. Porque dentro da barriga da mãe, ele estava peladinho, mas ele estava todo protegido. E quando ele nasce, se tu deixa um bebezinho sem roupa, ele se sente abandonado, ele está ali solto, o bracinho, ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, a gente aconchega o tempo todo, a gente acolhe, a gente deixa pressionando e vai tirando dedinho por dedinho para poder tirar e ele não se sentir assim solto no universo. Eu tenho a impressão às vezes que é isso que o bebê sente, assim, que quando a gente solta ele está abandonado ali, então ele precisa aconchego da parte da gente, e por isso que acaba gerando tanto carinho da gente também, porque tu passa uma tarde fazendo carinho naquele bebê, aconchegando, acalmando, botando. Então, para movimentar, para levantar, é sempre com movimentos muito lentos, por baixo do puff, para levantar. Ele não deve sentir essa movimentação, ele tem que ser tudo muito suave. É só te perguntar uma coisinha agora. Ali na exposição, vai ser no Guatemi, na frente do Zé Café. Bom, essa exposição ela reúne não só o newborn, mas como também disseste, as mães também grávidas, né, todo o processo e tal. Essa exposição, ela pega Páscoa, ela pega também Dia das Mães. E eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre exposição, há quanto tempo tu não expunha e assim, o que essa exposição representa para ti, que a mãe também, como tu disseste, tanto tempo, né, tá retomando essa fase tão bonita também da gravidez com a exposição. O que ela representa para ti? Mais do que qualquer coisa, eu acho que representa
um novo momento na minha vida profissional, que eu descobri meu céu agora. É como se eu estivesse ganhando um presente a essas alturas da vida, que eu já poderia ser avó, não sou ainda. Minha filha está faltando com isso, mas eu poderia ser avó e poderia estar parando de trabalhar. Em vez disso, eu descobri o newborn, e com o newborn eu redescobri a fotografia, redescobri o retrato. No que eu mais gosto de fazer, e eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de fazer isso, mas eu troquei toda aquela urgência da publicidade, aquela tensão que existe, porque são valores muito altos, prazos muito pequenos. A gente tem uma vida diferente quando lida com esse tipo de fotografia. Eu troquei isso tudo por sussurros, pelo som, do útero que a gente coloca, imitando o útero, a gente coloca aqui para fazer as fotos, pelo aquele murmurinho dos bebês, o ronronadinho que eles fazem, as mães, a alegria das mães e dos pais. Isso é um novo mundo que se abriu para mim. Então essa exposição, na verdade, é mostrar uma nova fase de todo o meu trabalho, que mudou completamente, assim. Eu fui para uma área completamente diferente, mas é uma redescoberta da fotografia da maneira mais linda que podia me acontecer. Eu nunca imaginei que isso ia me acontecer a essas alturas, né? E a exposição é a primeira exposição que eu estou fazendo, então, de novo, de retratos, que eu já fiz muito, e que eu parei justamente porque eu estava trabalhando com publicidade, que não requer exposições, né? A exposição normalmente é de retrato para mostrar o teu trabalho para o público. E em publicidade a gente tem os trabalhos da gente publicados, então são outro tipo de coisa. Mas isso, para mim, é a retomada do retrato, e com a maior felicidade do mundo, porque, nossa, o carinho que a gente tem fazendo isso é um amor que é a coisa mais engraçada, mas cada bebê que vem eu acho o mais lindo do mundo, como se eu fosse a mãe. Eu acho o bebê mais lindo do mundo, eu acho que aquele é o mais lindo que o que veio, daí o próximo é o mais lindo de novo. Eu cada vez me apaixono por eles. E, dói devolver para a mãe. A gente sempre brinca, agora tu vai embora, deixa eles para nós. E agora eu gostaria de falar um pouquinho com a Júlia sobre isso, esses pequenos detalhes que encantam tanto os pais. Por exemplo, tu me falaste dos porta-retratos. Qual é esse cuidado com os porta-retratos que vocês têm expostos aqui, para que os pais se encantem com todas as possibilidades de mostrar o bebezinho para quem chega na casa deles depois? Estamos sempre procurando coisas, novidades, e os nossos porta-retratos são todos importados e são específicos para bebês. Se vocês olharem ali, tem vários motivos, vários temas, mas são porta-retratos para quartinhos de bebês. Assim como uma luminária que nós temos, que também é específico para dar uma luminosidade bem delicada para o quartinho do bebê, que se pode botar as fotos dos bebês e das mães. E, como tu falaste, todos os elementos que se usa, quase todos os elementos que nós usamos nas nossas fotos, são feitos por nós. Aqui no cantinho das meninas, todos esses enfeites de cabeça fomos nós que fizemos. As mantinhas somos nós que fazemos. Os wraps, que a gente chama, que é a mantinha que envolve o bebê também, a gente que tricota. Eu faço o tricô e a Teia faz o crochê. E a gente vai fazendo assim todos os acessórios, a gente faz questão de fazer. Queria que tu me falasse um pouquinho também, Júlia, eu acho legal falar para o nosso telespectador sobre um pouquinho dessa história de fotografar bebês. A gente tem alguns registros, assim, o pessoal de mais de 30, digamos assim, da Anne Guedes, né? Aquela coisa de botar o bebê e fazer montagens, ou não era montagem, né? Eu acho que era mesmo, né? Feito. Ela começou não com montagem, ela começou com, de fato, ela pegou, ela tinha um casal de gêmeos, e ela pegou os filhos dela e botou dentro de uma couve, cada um dentro de uma couve, com uma couve em cima da cabeça. Isso foi a primeira foto dela. Dali ela começou a brincar com esses elementos assim naturais, de flores e plantas. E dali em diante começou uma superprodução
em torno do trabalho dela, e daí houve muita montagem também. Isso faz em 30 anos, mais ou menos, que a Annie Guedes começou. Ela é australiana e ela que é a precursora do newborn. Mas dali em diante, até pelo sucesso do trabalho dela, ela começou a ter bastante produção cara e com bastante recursos, né? E o trabalho dela se difundiu pelo mundo todo, e por causa disso até que surgiu o newborn. Porque os filhos dela, quando ela fez, já tinham em torno de 6 meses. Eles não eram bebês recém-nascidos. Depois, 20 anos depois disso, que americanas, duas irmãs americanas, começaram a fazer com bebês recém-nascidos. E daí voltou a essa temática infantil tão grande, mas daí voltada para o bebê de 2 primeiras semanas de vida. Porque mais que isso não se aconselha a fazer, porque daí tu já está botando em risco a segurança do bebê, a flexibilidade dele, né? E até o quanto o bebê fica dormindo, porque a ideia do newborn é o bebê dormindo, nunca acordado, pela segurança dele, né? Bom, a gente está agora aqui com a Teia, que, como ela falou bastante, a Juliana de Jesus, sobre ela, que foi a responsável por essa nova fase na carreira dela. Então a gente quer conversar um pouquinho com a Teia, que é sócia da Juliana de Jesus e que faz também os acessórios aqui para as sessões de newborn. Teia, me fala um pouquinho dessa tua habilidade também para fazer esses acessórios. É no crochê, no tricô que a Julie falou que ela faz? A gente divide, o crochê é comigo, o tricô é com a Julie. E é isso, é desde o começo, desde pensar o antes da sessão até o pós, a gente vai nesse universo mágico que são as sessões de newborn, a gente vai aproveitando esse universo de muito amor e fofura. Antes tu tinha uma outra carreira, como é que foi que entrou a fotografia, especialmente o newborn? Como é que foi que surgiu na tua vida? Eu trabalhei com a Julia antes, né, uns 6 anos atrás, a gente ficou 4 anos juntas e eu saí porque eu me formei em administração e fui seguir a área da administração. Eu engravidei e optei por ser mãe no período de gravidez e o primeiro ano do meu filho. E na volta eu queria trabalhar num lugar que entendesse essa minha nova condição de mãe, que é a prioridade na minha vida, e que eu pudesse, então, trazer para dentro essa questão da mãe, do trato com criança. E eu voltei para o estúdio e comecei a dizer para a Júlia assim, vamos para criança, Julie, né? Vamos tentar o newborn, é tão legal. Ela, não, eu não tenho jeito. Eu disse, a gente aprende. E foi isso. E aí a gente começou a fazer cursos. E agora ela tá mais dentro do que eu, assim, sabe? Então foi muito bom, assim. Foi um período de descoberta para nós duas, assim. Porque quando eu trabalhava com ela antes, o foco era publicidade. Era completamente diferente, né? Era produção, produção, produção. Os prazos sempre estourados, né? Não que aqui não seja assim também. Mas é muito lúdico, é muito mágico, assim. Então a gente trouxe a nossa veia artística de volta, sabe? A gente tem espaço para criar. É muito bom. Então tá, Julie, foi um prazer estar aqui no teu estúdio mais uma vez. Tu que é minha retratista querida há tanto tempo, né? E tá nos momentos mais importantes da minha vida, com certeza. Marcando a virada de fase sempre na minha vida. Então foi um prazer conversar com a Julie. Claro, a gente vai ficar dando mais uma voltinha por esse estúdio, mais sessão de newborn, com a pequenina Sara, de 9 dias, quando a gente estava aqui fazendo todo o acompanhamento do making off do trabalho da Julie e da sua sócia. Então, maravilhoso esse estúdio, e a gente se sente envolvido por esse clima. Eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui novamente no estúdio da Julie para um momento tão especial da vida dela. Então, vamos dar uma circuladinha pelo estúdio agora e fiquem com o programa Cá Entre Nós, que volta na semana que vem com mais entrevistas exclusivas. Até lá! You by my side, so that I never feel alone again. They've always been.